Tô vendendo meu marido para quem quiser comprar. Um dos motivos da venda que ele não quer trabalhar, não quer ajudar em casa, não compra nenhum bombom. Mas se tu interessar, eu te faço um preço bom. Se é pra fazer amor, ele diz eu tô é tonto. Mulher, tenha paciência, vira de costa e pronto. Pra tu é um bom negócio, isso garanto a você. Porém só tem um problema, não aceito devolver. Tem devolução não, viu? Comprou, a mala é tua.